Ouvir histórias de pescadores é muito comum, assim como de caminhoneiros. Portanto, há uma grande variedade de histórias. Se você encontrar um caminhoneiro na rua e perguntar algo a ele, com certeza ele vai contar o que aconteceu em sua vida. Assim como um pescador, sempre há algo diferente para narrar, seja em festas de família, durante o almoço ou mesmo durante o trabalho. Sempre há alguma história para contar. Muitos até chegam a duvidar se é realmente verdade ou se ele está brincando, exagerando na valorização de sua história. Enfim, muitas coisas do que eles falam realmente aconteceram. Temos um caso que chegou até nós, enviado por Gumercindo, um motorista de caminhão que mora na cidade de Pindamonhangaba. Ele sempre trabalhou com entrega de lenha e, sendo um lenhador, ele conta que certa vez foi a uma fazenda para retirar lenha de reflorestamento com destino a Minas Gerais, outra cidade em um estado vizinho. Pindamonhangaba e Minas Gerais estão bem próximos, perto da divisa entre São Paulo e Minas Gerais. Gumercindo relata que nessa fazenda as pessoas sempre lhe diziam: "Olha, entra rápido nesse lugar, não espere o sol se pôr para retirar a lenha, é melhor o senhor se afastar logo." Gumercindo ficava incomodado e perguntava o motivo, porém as pessoas respondiam: "Tu sabe o que é, né?" Há uma história de que um garoto sofreu um acidente nessa região onde o senhor vai retirar a lenha e que infelizmente o mesmo acabou perdendo a vida. Porém o espírito desse garoto fica lá, aparecendo para as pessoas que permanecem no local após o pôr do sol. Cuidado, hein? Então Gumercindo respondia: "Nada disso, vocês estão brincando comigo, estão tentando me assustar. Eu não ligo para essas coisas. É apenas um garoto. Que brincadeira vai me fazer? Se der uma bala para ele, ele vai ficar feliz." Ele brincava com isso, porém as pessoas diziam: "Gumercindo, Gumercindo, não brinque com essas coisas, homem. Você vai ver a qualquer hora e vai acabar se arrependendo. Escute o que eu estou lhe falando." E Gumercindo apenas balançava a cabeça, deixando aquilo para lá. Na verdade, o Gumercindo não acreditava em nada. Então, mais uma vez, ele estava com seu caminhão na fazenda. O caminhão estava cheio de lenha para ser levado embora, quando, infelizmente, um dos pneus acabou furando. Gumercindo estava com seu macaco e a chave de rodas. Então ele teve que parar e trocar o pneu. Felizmente, ele tinha um estepe pronto para usar. Caso contrário, levaria muito mais tempo. Enquanto ele estava trocando o pneu, as horas foram se passando naquele dia. Gumercindo estava naquela região, mas ele disse que nem lembrava mais da tal história que haviam contado para ele sobre o tal espírito do garoto que aparecia por ali. Depois de consertar o pneu do caminhão, Gumercindo entrou na cabine, ligou o motor e estava pronto para sair dali. Enquanto ele estava saindo, ele viu pelo retrovisor um vulto se movendo. Porém, ele achou que fosse algum animal que estava ali. Então ele não se incomodou muito e começou a acelerar. Ele estava chegando na estrada de terra para ir ao primeiro bairro, que era um pouco distante. Os faróis estavam acesos, pois as primeiras sombras da noite já estavam chegando. Ele olhou pela janela do lado do passageiro e viu um garoto sorrindo para ele, parado no acostamento. O garoto acenou e deu tchau para o Gumercindo. Ele seguiu em frente e, alguns metros adiante, o garoto surgiu novamente e começou a correr ao lado do caminhão. O garoto olhava para o Gumercindo e ria e acenava. Enquanto mais o Gumercindo acelerava o caminhão, o garoto continuava acompanhando e correndo pelo lado de fora. Gumercindo então ficou pensando: de onde aquele garoto tinha surgido?
por que ele estava correndo e por que ele estava seguindo o meu caminhão. Até aquele momento, ele não se lembrava mais da história que contaram para ele sobre o espírito do garoto que aparecia naquela região. E ele pensou: eu vou acelerar um pouco mais e quero ver se esse garoto consegue me acompanhar. Então ele apertou ainda mais o acelerador do caminhão e começou a ir mais rápido. Porém o garoto parecia incansável. Ele olhava pela janela sorrindo para mim, acenando e balançando a cabeça enquanto corria ao lado do meu caminhão. E quando chegamos na subida eu pensei: agora será muito difícil para ele me acompanhar. Mas o garoto continuou correndo mesmo na subida. Eu fiquei impressionado após aquela subida. Havia uma descida íngreme. Eu pensei comigo: agora é a minha vez. Vou deixar esse garoto para trás. Mas para minha surpresa, ele continuou me acompanhando. Não sei de onde ele estava tirando tanta energia para correr ao lado do caminhão. Na descida, eu pensei que finalmente o deixaria para trás, mas ele continuou lá, correndo ao meu lado. Não sei o que ele está querendo. Talvez esteja apenas brincando, ou talvez seja um morador da região e esteja se divertindo comigo. E quando passamos pela subida e iniciamos a descida, eu decidi acelerar ainda mais para ganhar muito mais velocidade e assim, quem sabe, deixar aquele garoto para trás. No entanto, e para minha surpresa, quando olhei pela janela do passageiro, eu levei um susto, pois o garoto não estava mais do lado de fora. Naquele exato momento, ele estava sentado ao meu lado dentro da cabine do meu caminhão e ele estava sorrindo para mim. Então ele disse para mim o seguinte: vai acelerar ainda mais? Eu estou gostando dessa brincadeira. Vamos ver até onde a gente chega com isso. Gumercindo naquela hora ficou gelado. Sim, ele havia se lembrado da história que contaram para ele sobre o espírito do garoto, que surgia assustando as pessoas que ficavam até o início da noite na fazenda retirando lenha. Então, o Mercindo ficou sem palavras. Ele queria perguntar o nome do garoto, mas não conseguia. Ele queria dizer algo, mas nenhuma palavra saía de sua boca. Ele estava muito assustado e mudo, torcendo para que o garoto saísse dali. Convencido e olhando para a frente, é claro, ele estava dirigindo e precisava prestar atenção na estrada. Quando chegaram perto de uma ponte sobre um riacho, o garoto falou para ele: bom, aqui eu vou descer. É aqui que eu preciso ficar, e desse lugar eu não passo. Quando chegou a Vila Gomes, o Mercindo contou para alguns amigos o que havia acabado de acontecer. E nisso, uma pessoa que tinha falado para ele tomar cuidado para não ficar até o pôr do sol no mato, ouviu a conversa e falou: eu te falei, Gumercindo, você não acreditou em mim, deu risada, né? Falou que era mentira. Aquela brincadeira que você daria um doce para o garoto. E aí, você deu doce para ele? Deu as balas? E aí, ele gostou? Eu falava para você, meu amigo, não brinque com isso. Gumercindo, então completamente sem graça, falou para os amigos: olha, o menino surgiu de repente no caminhão e quando chegamos àquela ponte que passa por cima do riacho, ele falou para mim que ia ficar ali e que não podia passar daquele lugar. Foi então que o homem continuou falando com ele: então, é exatamente ali. Esse garoto estava lá durante o dia e acabou morrendo afogado naquele riacho. É dali que ele surge durante a noite, logo após o pôr do sol. E foi no mesmo horário que aconteceu o acidente com ele. É nesse momento que ele aparece para as pessoas que passam naquela estrada de terra, ou até mesmo lá no terreno onde o Senhor retirou essa lenha. Então o homem perguntou: e amanhã, o Senhor vai voltar lá? E o Gumercindo respondeu: amanhã eu não volto não, porque eu preciso entregar essa carga em Minas Gerais.
mas na semana que vem eu estarei de volta com certeza. E Gumercindo acrescentou: mas é claro que eu não pretendo mais ficar até a noite lá. Hoje eu fiquei porque o pneu do meu caminhão furou e eu precisei ficar até mais tarde para poder trocá-lo. Mas nunca mais vou duvidar de vocês. E quando vocês me disserem para tomar cuidado com alguma coisa, ou que tal lugar existe espírito, eu nunca mais vou dar risada. Para falar a verdade, aquele dia eu não liguei, eu não valorizei o que vocês haviam me contado. Mas eu tive a prova de que realmente vocês estavam falando a verdade. Aquele garoto apareceu para mim, mas graças a Deus o espírito do garoto não é do mal. Ele apareceu, sorriu, brincou, ele estava ao lado do caminhão. Mas quando ele apareceu do meu lado, sentado no banco de dentro da cabine, naquela hora eu fiquei gelado, hein? Até os meus cabelos ficaram arrepiados com aquela situação. Então os amigos, pensando em brincar com o Gumercindo, perguntaram a ele: mas e aí, Gumercindo? Você nos disse que se o espírito do garoto aparecesse, você daria bala para ele, pirulito. E aí, você fez isso? Olha, eu achei que fosse uma brincadeira, uma mentira. Mas quando eu percebi que aquele garoto estava me olhando, sorrindo, e que ele simplesmente havia surgido do nada e que apareceu ali dentro da minha cabine, você acha que eu vou pensar em bala, rapaz? Tudo que eu queria era que aquele garoto fosse embora dali o mais rápido possível. Eu não sei de onde aquele garoto veio, da onde ele surgiu e como entrou ali dentro do caminhão, se a porta estava completamente trancada. Só pode ser mesmo um espírito. Bala? De jeito nenhum, rapaz. Como é que eu vou pensar em bala naquela situação? Na verdade é que eu nunca mais quero encontrar aquele espírito daquele garoto. Mas se ele estiver por ali e não fizer mal para ninguém, não tem problema. As pessoas irão passar em paz ali. Mas o susto vai ficar na nossa memória para sempre, afirmava o Gumercindo com os olhos completamente esbugalhados enquanto provava um gole da sua cachaça. Eu comecei o meu primeiro emprego na cidade quando eu tinha 18 anos de idade. Foi na loja de conveniência de um posto de gasolina. Como ainda era estudante do ensino médio, assim que eu comecei a trabalhar lá, a maioria dos meus turnos eram mais tardes e durante o dia. E como não tinha carro próprio, sempre que não tinha carona, eu precisava caminhar para minha casa. Mas não era tão ruim assim. Era apenas uma caminhada por cerca de 20 minutos. E nos dias em que eu ia trabalhar, a partir de casa ao invés da escola, eu levava a minha bicicleta. E isso reduzia o tempo de viagem mais da metade. Depois de um tempo, eu percebi que tirar a minha carteira de motorista deveria ser a minha prioridade número 1. Descobri isso depois de ter terminado um turno em meados de maio daquele ano. Eram cerca de 8 horas da noite quando saí, e os acostamentos da estrada eram menores devido a uma manutenção da estrada. Isso significava que na minha caminhada para casa eu estava praticamente andando na estrada, e como estava muito escuro naquele momento, eu me certifiquei de apontar a lanterna do meu celular no chão à minha frente, para alertar qualquer motorista que viesse em minha direção e que eu estava ali. O meu único problema era que, como era o fim do dia e o meu celular também já era bem antigo, a bateria acabou descarregando rapidamente, antes mesmo de chegar a um quarto do meu caminho para casa, pois o meu celular havia morrido definitivamente. Foi por isso que eu fiquei completamente agradecido quando eu percebi faróis se aproximando por detrás de mim, e quando o carro passou por mim, eu vi um grande caminhão com 18 rodas parar no acostamento. Nada de ruim realmente acontecia na minha cidade. Então não estava muito desconfiado em aceitar a ajuda de novas pessoas. Então, quando esse cara me ofereceu uma carona, depois de me dizer que quase não havia me visto na estrada,
É lógico que eu rapidamente aceitei a sua oferta. O homem que dirigiu o caminhão parecia ter 30, 40 anos de idade. E pelo que eu pude ver, ele era bem gentil. Assim que eu entrei na cabine do seu caminhão, ele olhou para mim com um enorme sorriso no rosto e me perguntou para onde eu estava indo. Eu disse a ele que eu estava indo para a minha casa e que a minha casa estava logo ali na frente. Durante a viagem, conversamos sobre o trabalho e eu perguntei a ele quanto tempo ele era motorista de caminhão. Ele foi e me respondeu dizendo que era motorista desde os 18 anos de idade. E quando eu perguntei a ele em qual empresa ele estava trabalhando, ele apenas desconversou, mostrando pontos perigosos na estrada que estava em manutenção. Na hora eu nem maldei, pois eu estava aproveitando mesmo era a carona até a minha casa. Até que eu avisei que a curva da minha rua estava chegando à esquerda, e para minha surpresa, ele não pareceu responder ao que eu estava dizendo. Então eu disse a ele novamente que a minha curva estava chegando, mas novamente ele não reagiu. Então eu fui alcançar o meu bolso para pegar o meu celular. Foi quando ele me disse para não fazer isso. Eu olhei para ele ainda confuso sobre o que estava acontecendo de fato. Mas uma coisa é certa, eu estava ficando mais e mais preocupado a cada segundo com tudo aquilo que estava acontecendo naquela cabine. Quando ele passou oficialmente pela curva de onde a minha casa estava, o meu peito começou a bater mais forte. Eu continuei olhando para aquele homem enquanto tentava dizer a ele que nós havíamos perdido a minha rua. Mas as palavras não saíam devido ao meu nervosismo. Após um segundo, ele olhou para mim e deu uma pequena risada em canto de boca. E antes de dizer muito calmamente: apenas não faça nada estúpido, que você vai ficar bem. Na altura do campeonato, eu já me encontrava completamente desesperado, vendo toda aquela situação terrível passando diante dos meus olhos. Eu me virei para o painel enquanto eu tentava pensar em todas as maneiras possíveis de sair do caminhão sem que aquele maluco me fizesse algo de grave, e foi quando eu decidi que a minha única chance seria tentar pegá-lo desprevenido. Perguntei então a ele para onde ele planejava me levar, esperando assim distraí-lo um pouco. Eu respirei fundo e quando eu usei a minha mão esquerda para me soltar do cinto de segurança, o motorista viu, então ele colocou uma de suas mãos embaixo do banco para pegar algo. O que me restou a fazer foi entrar em uma luta corporal com ele. Aproveitei que ele estava no volante e preso ao cinto. Então eu desferi vários socos em seu rosto, fazendo com que ele colocasse uma de suas mãos na cabeça. E eu vi que eu havia machucado, pois o seu nariz estava sangrando. O motorista começou a gritar com uma fúria danada, falando até que iria me matar. Eu aproveitei a oportunidade para destrancar e abrir a porta do caminhão, e sem pensar nas consequências eu pulei. Ao cair no chão, eu senti algo estalar no meu quadril, enquanto eu rolava pelaquele asfalto. A minha sorte foi que não vinha nenhum carro atrás. No entanto, eu não podia perder mais tempo, pois eu sabia que havíamos passado pela minha rua apenas um minuto antes. Então eu sabia que não estava longe de casa. Então eu levantei e comecei a correr pela mata ao lado da estrada o mais rápido que eu podia e sem olhar para trás. Assim que eu cheguei em minha casa, eu tranquei as portas e as janelas e em seguida me joguei no sofá antes de chamar a polícia. Eu estava completamente desesperado. A minha mãe chegou cerca de 1 hora depois do incidente. E depois que eu fiz a minha denúncia de ter dado a descrição do caminhão e do caminhoneiro à polícia, a minha mãe me levou ao hospital, embora eu nada estivesse quebrado na queda, pois eu tinha um osso do quadril machucado. Pois o mais importante é que eu estava vivo e nunca mais peguei carona com um desconhecido. Crescer com um pai caminhoneiro significa que haveria semanas que eu não o veria, muito porque ele dirigia muito, mas definitivamente pagava as contas em casa e fazia com que a minha família e eu pudéssemos comer.
Eu rapidamente desisti de seguir os seus passos. No entanto, depois de passar 3 dias na estrada com ele, eu havia acabado de completar 12 anos de idade. Eu praticamente o implorei para deixar eu ir com ele, e finalmente ele acabou concordando. Foi uma viagem curta em comparação com a rota que ele normalmente dirigia, e ambos achamos que seria uma ótima experiência de união. E foi. No início da viagem, nós nos divertimos muito, apenas ouvindo música e comendo alguns hambúrgueres na estrada. E na primeira noite, quando dormimos na cabine, parecia que eu estava acampando com meu pai. Eu não poderia estar mais feliz naquele dia. Mas no dia seguinte, o meu pai tentou me ensinar uma lição que eu acho que todos poderiam aprender, que é o ser gentil com os outros, mesmo que você não os conheça. Apenas duvido que ele esperasse que isso se voltasse contra ele da maneira que aconteceu. Agora devo salientar que isso foi durante os anos 90 e as pessoas confiavam mais umas nas outras naquela época. E além disso, o meu pai sempre foi um cara grande, então não havia muitas pessoas que poderiam intimidá-lo. Dito isso, enquanto dirigíamos pela estrada, ambos notamos um homem caminhando no acostamento, e imediatamente meu pai começou a diminuir a velocidade. A princípio, eu pensei que era apenas para passar com segurança ao redor dele, mas em vez disso, o meu pai parou o caminhão ao lado dele e perguntou para onde ele estava indo e se por acaso ele precisava de alguma carona. Nunca esquecerei o sorriso no rosto do homem. Era como se o meu pai tivesse feito a coisa mais gentil do mundo para ele. Ele nos informou que estava apenas caminhando de volta para sua casa e que ficava a alguns quilômetros de distância dali. Então meu pai me disse para eu ficar no fundo da cabine, que aquele homem misterioso sentaria na parte da frente, no banco da frente ao lado do meu pai. O meu pai começou a dirigir novamente e começou a conversar com um homem que parecia ser uma pessoa muito legal. Mas assim que chegamos na estrada que ele nos disse que morava, vimos que a sua entrada era uma longa estrada de terra, e como não havia como o caminhão do meu pai seguir mais à frente, o homem não gostou, e por algum motivo, toda aquela sua gratidão parecia ter desaparecido. Ao invés de pedir ao meu pai que o levasse pela estrada de terra, parecia que ele estava começando a exigir isso, e quando ele começou a levantar a voz, o meu pai finalmente havia tido o suficiente. Ele informou ao carona que eu estava no caminhão com ele e pediu ao homem com muita educação para que se acalmasse. Foi quando eu vi o homem começar a tatear o seu bolso. Eu me arrastei ainda mais para trás da cabine do caminhão, quando o vi puxar uma faca do bolso e apontar em direção ao meu pai. O meu pai pediu para que o homem se acalmasse novamente e tentou fazê-lo abaixar a faca, mas o carona ficou ainda mais agitado por algum motivo, e ele começou a exigir a carteira do meu pai e perguntou o que mais ele tinha consigo. O homem pegou a carteira, mas quando descobriu que nós não tínhamos dinheiro, ele se virou para me olhar. O meu pai rapidamente tentou chamar sua atenção de volta, mas o homem levou isso como uma ameaça e empurrou a faca em direção ao estômago do meu pai. Eu me lembro que meu pai respirou fundo enquanto a faca penetrava o seu estômago. Foi quando o homem removeu a faca e se voltou para mim. Eu não sei o que eu teria feito se o meu pai não estivesse consciente. Antes que aquele homem pudesse virar a faca para mim, o meu pai avançou nele e o agarrou. Eu aproveitei a oportunidade para me inclinar para frente e destravar a porta do passageiro, da qual o meu pai jogou aquele homem para fora. Nós fechamos rapidamente a porta e a travamos. O meu pai não perdeu tempo. Ele afastou o homem que acabara de nos atacar e nos levou ao hospital. Foi lá que pudemos falar com a polícia e a mesma conseguiram encontrar o homem que tinha nos atacado. Segundo a polícia, ele estava caminhando pela estrada em que o deixamos, e quando a polícia o prendeu, ele começou a ter uma overdose das substâncias que havia tomado antes de ter pegado carona com a gente.
Ele acabou no mesmo hospital em que o meu pai e eu estávamos, antes de ser acusado de agressão. Por sorte, a faca não perfurou nenhum órgão do meu pai e saímos do hospital em plena madrugada. Depois desse dia, o meu pai nunca mais ajudou ninguém. O meu pai ficou tão chateado com tudo aquilo que aconteceu que hoje em dia ele fala: se a pessoa está passando por alguma dificuldade, deixa ela quieta no canto dela, pois às vezes ela pode estar pagando por algo ruim que tenha feito no passado. Boa noite. O meu nome é Romualdo. Sou um caminhoneiro que há anos percorre as estradas do Brasil, transportando cargas de um lugar para o outro. Já vi muita coisa estranha nessa vida, mas nada que se compare ao que aconteceu naquela noite em uma estrada deserta no interior do país. Eu estava dirigindo há horas sem parar, tentando chegar ao meu destino o mais rápido possível. A escuridão era total e com apenas o brilho da minha lanterna iluminando o caminho à minha frente. Foi quando de repente algo chamou a minha atenção. Era uma figura escura e sombria que estava no meio da estrada. Eu reduzi a velocidade e me aproximei bem devagar, tentando descobrir o que era aquilo. Foi então que eu percebi que não se tratava de uma pessoa ou algum animal, mas sim de algo sobrenatural. A figura era translúcida e parecia flutuar no ar, emanando uma aura de terror que me deixou paralisado de medo. Eu tentei desviar, mas parecia que o fantasma estava sempre à minha frente, me impedindo de seguir em frente. A partir daí, as coisas só pioraram. Sons estranhos ecoavam pela cabine do meu caminhão, como se houvesse algo ou alguém lá dentro comigo. A sensação de que algo me observava constantemente me deixava ainda mais apavorado. Eu cheguei a tentar ligar para a polícia ou alguém, mas meu celular não tinha sinal. Eu estava sozinho com aquela presença maligna. Eu não sei por quanto tempo fiquei preso naquele pesadelo. Parecia que as horas haviam se transformado em dias. Eu finalmente consegui escapar, quando, sem aviso, a figura acabou desaparecendo tão misteriosamente quanto havia aparecido. Foi então que eu continuei dirigindo, trêmulo e exausto, até chegar ao meu destino final. Depois daquela noite assustadora, eu tentei seguir em frente e continuar com a minha rotina normalmente. Mas mesmo com a minha mente racional tentando encontrar alguma explicação lógica para o que havia acontecido, eu não conseguia tirar aquela imagem do fantasma da minha cabeça. As noites seguintes foram ainda mais difíceis. Eu não conseguia dormir direito. Sempre acordava durante a madrugada, assustado com os pesadelos terríveis que envolviam a figura sombria da estrada. E durante o dia, eu me sentia completamente cansado e desorientado, sem conseguir me concentrar na estrada ou na carga que eu transportava. Foi então que eu comecei a perceber que pequenos sinais de que algo ainda estava errado. Pequenos objetos desapareciam da cabine do caminhão e sem explicação. Eu ouvia vozes sussurrando ao meu nome quando eu estava sozinho. Até mesmo as pessoas que eu conhecia há anos começaram a parecer diferentes e com olhares estranhos e sorrisos maliciosos. Eu estava ficando cada vez mais assustado com tudo aquilo. A minha sanidade já estava se desgastando rapidamente. Eu sabia que eu precisava de ajuda, porém eu não queria admitir que algo sobrenatural estava acontecendo comigo. Até que em uma noite, quando eu estava parado em um posto de gasolina, um homem se aproximou de mim. Ele era alto, vestia uma roupa preta e tinha um olhar sombrio que me fez me arrepiar. Ele me disse que sabia do que estava acontecendo comigo e que ele podia me ajudar.
Eu não sabia se poderia confiar nele, mas eu estava disposto a tentar qualquer coisa para me livrar daquele pesadelo. E ele me deu um talismã de proteção e me disse para colocá-lo na cabine do meu caminhão. Então eu não tive uma outra alternativa e acabei seguindo as suas instruções. E para minha surpresa, não é que os sinais de que algo estava errado começaram a diminuir, porém a sensação de que algo sobrenatural ainda me assombrava nunca desapareceu por completo. Eu ainda dirijo pelas estradas do Brasil, mas agora estou sempre em alerta, esperando pelo próximo sinal de que o terror pode voltar. Eu nunca mais irei esquecer aquela noite, e o que eu aprendi é que às vezes o mal pode estar bem ao seu lado, escondido nas sombras da estrada em que dirigimos. O meu nome é Josué Fonseca e sou um caminhoneiro experiente que já percorreu inúmeras estradas nesse país. Algumas semanas atrás, recebi uma oferta de transporte de uma carga de madeira que saía da região norte para a região sul e aceitei o trabalho e comecei a minha viagem, sem imaginar o que estava me aguardando. Durante os primeiros dias, tudo havia ocorrido bem. Eu dirigia por longas horas, admirando a paisagem e ouvindo músicas que me ajudavam a passar o tempo. Mas na terceira noite de viagem, algo estranho aconteceu. Eu estava dirigindo por uma estrada escura e isolada, cercada por árvores altas e densas, quando de repente eu senti um calafrio percorrer a minha espinha. Parecia que alguém estava me observando, mas eu não conseguia ver ninguém ao meu redor. Foi então que eu comecei a ouvir um som que estava vindo da carga de madeira. Parecia que algo estava se mexendo lá dentro, como se houvesse algo vivo. Eu fiquei completamente apreensivo, porém eu tentei me acalmar e continuei dirigindo. Mas o som não parava, e a cada vez ele ficava mais alto e assustador. Eu cheguei a pensar comigo mesmo, se por acaso havia chance de ter alguma coisa lá dentro daquela carroceria, no meio daquela carga de madeira. Eu não sabia o que fazer. Foi então que eu decidi parar o caminhão para verificar. E quando eu abri a porta da carroceria, o que eu vi acabou me deixando completamente horrorizado. Havia algo lá dentro, algo no qual eu nunca havia visto antes. Era uma criatura estranha e aterrorizante, com seus olhos completamente brilhantes. Parecia até uma mistura de homem com animal, mas era maior e era bem mais forte do que qualquer um dos dois. Eu não conseguia acreditar no que eu estava vendo. Eu fiquei parado lá, olhando para aquela criatura por alguns segundos, tentando entender o que estava acontecendo. Foi então que ela se mexeu e eu percebi que eu não estava sozinho ali. Eu sabia que eu precisava sair dali o mais rápido possível. Então eu corri de volta para a cabine do caminhão e comecei a dirigir em alta velocidade. Mas a criatura não parecia disposta a deixar aquela carga de madeira tão facilmente. Ela começava a bater nas paredes da carroceria. Eu podia sentir o caminhão tremer a cada golpe. Eu não tinha ideia do que fazer. Eu estava dirigindo em alta velocidade, tentando escapar daquela criatura, mas ela continuava batendo na carroceria. Foi então que eu me lembrei de uma área de descanso que era próximo. Eu sabia que era a minha única chance de escapar dali. Dirigi até lá o mais rápido que eu pude e estacionei o caminhão assim que eu cheguei. Corri para o posto de gasolina e pedi ajuda ao atendente. Assim que eu expliquei a ele o que havia acontecido dentro da carroceria junto das madeiras, ele olhou para mim com uma desconfiança,
Porém, o atendente foi conferir e viu que não havia nada na carroceria do caminhão. Ele perguntou se eu estava bem e eu contei a ele toda a história do que havia acontecido na estrada. O atendente me escutou atentamente e disse que eu deveria ligar para a polícia para informar o ocorrido. Eu liguei para a polícia e relatei tudo o que havia acontecido. Eles me informaram que havia relatos de avistamento de objetos voadores não identificados naquela área, e isso me deixou ainda mais assustado. Depois de alguns minutos, a polícia chegou ao posto de gasolina e fez uma busca completa no caminhão. Eles não encontraram nada fora do normal, exceto por algumas marcas estranhas no piso da carroceria do caminhão. Porém, eles não puderam fazer nada. Confesso que eu fiquei aliviado por ter escapado daquela situação assustadora, mas ao mesmo tempo intrigado e curioso para saber o que realmente havia acontecido. Eu nunca acreditei em coisas sobrenaturais, mas com essa experiência, tudo mudou. A minha opinião já não foi mais a mesma. Desde então, sempre que eu passo por aquela área, eu fico observando a estrada e o céu, na esperança de nunca mais ver algo ou coisa estranha novamente. Porém, as coisas tomaram um rumo ainda mais estranho quando eu comecei a ter sonhos recorrentes sobre aquele evento. E sempre que eu fechava os meus olhos, eu vi uma figura sombria e que estava na beira da estrada naquela mesma noite. E isso começou a afetar a minha qualidade de vida. Eu sabia que eu precisava fazer algo a respeito. Decidi então procurar por uma ajuda profissional e marquei uma consulta com um psicólogo. Foi difícil falar sobre a minha experiência, mas aos poucos eu comecei a me sentir mais à vontade. O psicólogo me ajudou a entender que talvez essa experiência tenha desencadeado algum tipo de trauma em mim. Foi um processo longo e desafiador, mas com o tempo eu comecei a superar esse medo e a lidar com as consequências desse evento. Ainda hoje, sempre que passo por aquela área, eu sinto um pouco de desconforto, mas agora eu sei como lidar com essa sensação. De certa forma, essa experiência me mudou. Eu nunca mais fui o mesmo depois daquela noite, mas eu aprendi muito sobre mim mesmo e sobre do que eu sou capaz de superar. Agora eu posso até dizer que eu estou mais forte e mais preparado para enfrentar os desafios que a vida pode me apresentar. O meu nome é Rogério Mota. Sou natural de Ceilândia, no Distrito Federal. Atualmente, eu moro em Tibagi, na região dos Campos Gerais, no estado do Paraná. Mas alguns anos atrás, eu morei em Luiz Eduardo Magalhães, no oeste da Bahia. Naquela época, eu trabalhava como motorista para uma empresa que transportava produção agrícola para Salvador. Eu sou caminhoneiro desde muito novo. Herdei a paixão pelo volante e pelas estradas com o meu pai, que também é caminhoneiro. Mas hoje em dia, ele só faz pequenos fretes, bem para perto. Eu já rodei bastante o Brasil. Porém, na Bahia, há um trecho de uma rodovia com cerca de 200 quilômetros na BR-242, que começa no início da subida da Serra da Mangabeira e termina em um povoado chamado Tanquinho de Lençóis, que nas madrugadas aparecem alguns fenômenos que faz as pernas tremerem e os cabelos ficarem bem arrepiados. Eu mesmo já fui testemunha ocular desses fenômenos e, sinceramente, foram momentos apavorantes que faz o homem repensar em sua vida e nas suas escolhas. Em 2007, eu estava voltando com um caminhão vazio de Salvador, onde eu havia levado um carregamento de soja. Por volta das 9 horas da noite, eu cheguei em um posto de combustível
chamado Carne Assada, que fica em um povoado com o mesmo nome, a uns 20 quilômetros da cidade de Seabra. Eu estacionei o caminhão e fui tomar um banho. Depois eu aproveitei e fui jantar, só que depois da janta, ao invés de eu dormir para descansar no pátio do posto, como era costumeiro fazer, eu resolvi então seguir viagem por mais um tempo. A minha intenção era dormir em um posto que fica a 100 quilômetros mais à frente, logo depois da Serra da Mangabeira. Continuei com a minha viagem. A noite estava bem agradável e, apesar da rodovia ser de pista simples, o trânsito estava leve e fluía normalmente, sem qualquer contratempo. E mesmo depois de dirigir o dia inteiro, eu não estava me sentindo cansado e nem com sono. Deveria ser quase meia-noite. O rádio do caminhão tocava umas modas legais. Eu estava descendo a Serra da Mangabeira. Foi quando que do nada apareceu um carro de passeio atrás do meu caminhão. O farol do carro estava bem alto, porém não tentava me ultrapassar. O carro apenas estava seguindo o meu caminhão. Eu cheguei a imaginar que fossem bandidos que estavam vendo uma melhor forma de tentar algum assalto. Em minha cabeça, era apenas questão de tempo para que eles tentassem algo. Mas assim como que do nada o carro surgiu atrás do caminhão, da mesma forma o mesmo desapareceu. No meu pensamento, eles haviam desistido do assalto e por isso voltaram. Mas o que eu não esperava era que de repente o carro surgisse novamente. Só que dessa vez foi na minha frente. O carro estava andando devagar e deu para eu ver os detalhes. Era um Opala preto, com a luz interna acesa, e dentro do Opala haviam 5 pessoas, pois os ocupantes tinham uma aparência bem estranha. De repente, o carro acelerou e desceu a serra rapidamente. O carro sumiu diante dos meus olhos. Eu comecei a temer pela minha vida, pois aquela situação estava bem estranha. Porém, o pior aconteceu. E no final da descida, já na parte plana da estrada, o mesmo Opala estava vindo pela contramão. Ele veio a toda velocidade. Ele bateu de frente com o meu caminhão. Não deu tempo de fazer nada, nem de frear ou desviar. Mas para minha surpresa, só ouvi o estrondo. Eu passei direto como se aquilo fosse um holograma ou algo assim. A impressão que eu tive foi que o carro passou por dentro do meu caminhão. Nesse momento, eu escutei risadas e gritos que vieram de dentro do carro. Eu fiquei muito apavorado, mas graças a Deus, pouco tempo depois, eu cheguei em um posto de combustível. Eu não planejava dormir ali. Eu precisava apenas ficar uns 15 minutos sentados, apenas respirando fundo e tentando processar o que havia acabado de acontecer comigo há minutos atrás. Eu desci do caminhão e caminhei um pouco para esticar as pernas. Depois eu acendi um cigarro, pois naquela época eu ainda fumava. No posto encontrei alguns conhecidos e falei com eles o que eu tinha visto. Um amigo meu que trabalha na mesma rota me falou que também já tinha visto esse mesmo Opala, mas que apenas havia aparecido e do nada havia desaparecido, mas que não foi nada comparado com o susto que eu havia levado. Eu fiquei sabendo que o povo da região comenta que alguns anos atrás 5 jovens estavam ocupando um Opala preto, vindo de uma festa, e os mesmos bateram de frente com um caminhão. Todos morreram na hora. Os corpos ficaram mutilados e alguns quase que irreconhecíveis. Foi um acidente bem feio, e depois disso, algumas pessoas passaram a ver este mesmo carro andando na rodovia, em um trecho da Serra da Mangabeira. Eu fiquei a noite por lá, e na manhã do outro dia, eu voltei para a estrada.
Depois desse acontecimento, eu evitava passar pela serra durante as madrugadas, mas quem é empregado, às vezes tem que fazer o que é mandado. Então, em fevereiro do ano seguinte, no período da colheita de soja, eu estava indo com o carro carregado em direção a Salvador. E nessa noite, eu havia começado a subir a Serra da Mangabeira. Isso era depois das 10 horas da noite, pois naquela época ainda era permitido dirigir a qualquer horário da noite, sem restrição. Como o caminhão estava pesado, eu não conseguia desenvolver uma grande velocidade. Foi então que eu percebi que no meio da subida havia uma mulher parada no acostamento do lado direito. Ela não fez qualquer sinal para eu parar, apenas estava lá imóvel, parecendo uma estátua macabra. Na hora eu me arrepiei e me lembrei do Opala Preto. Eu fiz o sinal da cruz e continuei dirigindo. Porém, eu ouvi um barulho estranho, como se viesse da lateral da carroceria do caminhão. Olhei pelo retrovisor. Eu vi que a mesma mulher estava conseguindo acompanhar o caminhão pelo acostamento. Mesmo com a velocidade baixa, era impossível aquela mulher me acompanhar. Porém, o meu terror ainda estava só começando. Depois de uns 15 minutos, eu olhei para a minha direita e vi que aquela mesma mulher estava do lado de fora da cabine, em pé no estribo e olhando para dentro do meu caminhão. Então eu pude perceber que não era exatamente uma mulher. Aquilo ali era um demônio com um rosto macabro e um olhar vazio. Na hora eu fiquei em estado de choque. Eu não sabia o que fazer. Em meio ao meu desespero, eu me lembrei do Salmo 91 e comecei a recitá-lo. Aquele demônio em forma de mulher dava risadas e permaneceu assim por cerca de 2 quilômetros, até que ela se transformou em um tipo de fumaça e desapareceu. Continuei dirigindo e quando cheguei na cidade de Ceabra, estacionei o caminhão em frente a um posto de combustível e fiquei por lá até umas 4 horas da manhã, pois eu não tive forças para continuar dirigindo naquela noite. Ao retornar para a empresa, fui direto falar com meu supervisor sobre o ocorrido da ida. Eu pensei que ele fosse me encaminhar para a psicóloga da empresa, pois ele apenas olhou para mim e me disse que da próxima vez era para eu abrir a porta do caminhão e assim deixar tal mulher entrar, pois a polícia rodoviária, se fosse vê-la viajando no estribo, poderia dar a multa. Eu fiquei sem graça, achando que ele estava tirando onda com a minha cara, mas logo que ele falou isso, o mesmo me chamou para irmos até a copa da empresa tomar um café, e chegando lá, ele me falou que ia me contar uma experiência que ele teve quando trabalhou como motorista. Ele me falou que uma vez ele estava viajando para Salvador. Então ele parou no posto que fica próximo à serra para descansar um pouco e jantar. Quando ele estava saindo do posto, havia uma mulher parada pedindo carona. Ele parou, baixou o vidro e perguntou para onde ela ia. A mulher disse que desceria na entrada de Piatã. Ele abriu a porta e ela entrou na cabine. O mais estranho é que ela não carregava qualquer bagagem, nem mesmo uma bolsa de mão. A mulher ficou em silêncio por todo o percurso. E quando chegou próximo ao local que ela desceria, ele olhou para o lado e viu que a mulher não se encontrava mais. Ela simplesmente havia evaporado. Ele falou que essas visões de beira de estrada são bem comuns e que se torna normal. Então o melhor a fazer é rezar e ver se consegue ignorar tudo que vê. Eu segui o conselho dele e passei a ignorar certas bizarrices que aconteciam na estrada. E foram muitos, mas eu passava direto e fingia que não via. E continuei trabalhando na empresa por mais 2 anos. Mas a gota d'água foi quando certa vez por volta das 2 da madrugada,
Estávamos andando em comboio no sentido a Salvador, e quando nos aproximamos da entrada de uma cidade chamada Palmeiras, a poucos quilômetros do Morro do Pai Inácio, uma entidade em forma de boi atacou meu caminhão. Quase que eu perdi a minha vida. Eu era o último dos 5 caminhões do comboio. Então, de repente, um boi gigante saltou do acostamento para a frente do caminhão e começou a correr na pista. Foi um susto terrível. Passei o rádio, mas por incrível que pareça, nenhum dos outros caminhoneiros do comboio e nem os outros que vinham no sentido contrário conseguiram ver aquele animal. Eu imaginei que fosse mais uma das coisas que aparecem naquele trecho. Eu criei coragem e aumentei a velocidade, mas o suposto boi continuava correndo na mesma velocidade do caminhão. Depois que passou pela estrada da cidade, aquele animal deu um pulo e foi para o acostamento e começou a correr paralelamente com o meu caminhão. E quando me aproximei de uma curva, ele se jogou contra a carroceria. O impacto foi tão violento que eu fui parar na contramão e por pouco eu não havia perdido o controle da direção, sendo assim poderia ter caído na ribanceira. Então eu passei o rádio novamente e alguns amigos me informaram que realmente havia um boi pastando na beira da estrada, mas não tinha nada de sobrenatural. Na volta, eu estava decidido a pedir demissão, pois aquela situação foi demais para mim, pois a minha vida havia passado a correr risco naquela rodovia. Informei ao meu supervisor sobre o que havia acontecido. Ele foi bem compreensível e, ao invés de me demitir, ele me deu as minhas férias e falou que iria tentar me ajudar. Na volta das férias, ele me chamou e me propôs mudar de cidade e estado, pois o grupo tinha outras rotas espalhadas pelo Brasil. Então eu fui transferido para a cidade de Tibagi e desde então nunca mais eu passei naquele lugar. Ainda tenho amigos em Luiz Eduardo Magalhães e quando converso com eles, uma vez ou outra, eles me falam que viram coisas estranhas nas estradas. Para falar a verdade, eu não sei se eles falam com sinceridade ou apenas estão tirando onda com a minha cara. Porém, eu sei bem o que eu vi. Eu não posso dizer que esse seja o emprego dos meus sonhos. E também não posso dizer que eu não sou feliz com o meu trabalho. Aqui tem seus momentos bons, como também tem as fases difíceis, além das coisas que embrulham o estômago e que são tão comuns no meu cotidiano. O meu nome é Marcelo, tenho 38 anos de idade e trabalho como auxiliar de necrópsia em um dos maiores IMLs do Brasil. Esse não é o meu nome real, assim como eu não vou citar onde fica o local onde eu trabalho. Isso é por razões óbvias. Antes de eu contar o que eu presenciei, deixe-me contar um pouco a respeito da minha vida. Eu venho de uma família de classe média, onde todos mesmo tiveram como meta passar em um concurso público. Eu posso dizer que todo mundo que se propôs e se dedicou aos estudos conseguiram entrar. Os meus pais trabalhavam na Receita Federal. Os dois eram funcionários de carreira. O meu irmão mais velho trabalhava no IBGE e a minha irmã mais nova em uma televisão estatal do estado de São Paulo. Eu consegui passar em um concurso público para trabalhar em um necrotério. Eu estou há cerca de 12 anos e já vi de tudo que você possa imaginar. O período mais difícil que eu precisei enfrentar foi um incêndio em uma creche municipal há cerca de 5 anos. Por mais que você esteja acostumado com os cadáveres e com o estado que eles chegam aqui, sempre é um choque receber um corpo de um anjinho. É como chamamos as crianças que vêm para cá. E agora imagine receber de 15 a 20 de uma vez só.
e ter que receber também os pais e os familiares que precisam reconhecer os corpos. Essa situação foi a mais triste de todas que eu já tive que presenciar. E ainda hoje eu me lembro daqueles dias de desespero e que de vez em quando eu fecho os meus olhos, eu ainda vejo aquela pilha de anjinhos aguardando do lado de fora da geladeira uma vaga na mesa de necrópsia. Eu quase abandonei esse trabalho naquele dia, assim como alguns colegas que também quase o fizeram. Mas eu sei de 2 que pediram exoneração, não por esse motivo, mas por outro acontecimento que, embora seja considerado normal, pois pode ser aterrorizante se você não estiver acostumado. Eu estava trabalhando em um outro pavimento nesse dia, quando recebemos vários pacotes. Pacotes é como chamamos os corpos recém-chegados. Eles foram descarregados em uma primeira sala, que era uma espécie de triagem, para depois serem encaminhados para os diversos setores, onde os legistas realizariam as autópsias. Esses 2 colegas que eram recém-chegados eram também bem jovens, e desde o primeiro dia eles trabalhavam com uma cara bem assustada, e nitidamente a gente notava que eles lutavam contra o que eles estavam sentindo. Durante o treinamento, a gente recebe alguns livros que explicam algumas situações que podem ocorrer com o corpo em decomposição. Dentre elas, durante o estágio conhecido como rigidez cadavélica, alguns membros podem se mover involuntariamente. Isso acontece pois os filamentos musculares de contração ficam permanentemente unidos. É nesse instante que pode haver uma movimentação brusca dos membros. Se eles estiverem estendidos, esse movimento tende a ser sempre em direção ao centro do corpo e pode ser influenciado por fatores como temperatura ambiente e até a causa da morte. Além disso, cadáveres também podem arrotar e peidar, pois a proliferação de bactérias no corpo resultam na formação de gases. Outra explicação para movimentos cadavélicos é a catalepsia, que é um problema do sistema nervoso que diminui drasticamente os batimentos cardíacos, dando a ilusão de que a pessoa morreu, mas que na verdade continua viva. Tudo isso é descrito nos livros e quase todos por aqui já presenciaram esse fenômeno. O problema dos jovens de hoje em dia é não ter o hábito da leitura. Provavelmente eles pensaram que não precisavam mais estudar porque já estavam empregados. Então, ao retirar um dos corpos do saco funerário e após o puserem deitado na maca, um dos braços do defunto se ergueu e da boca que estava levemente aberta saiu um som parecido com um gruído de dor. E foi o suficiente para os dois correrem dali para nunca mais voltarem. Não voltaram nem para os vestiários para trocar de roupa e buscarem seus pertences. As roupas permaneceram dentro dos armários por um bom tempo, até que foram retiradas para que os novos funcionários pudessem utilizar os armários. Agora eu presenciei algo que realmente me deixou muito perturbado. Eu contei esse pequeno episódio para ilustrar o fato de que eu estudei muito sobre as coisas do meu trabalho. Então eu sei reconhecer quando eu estou diante de um fenômeno físico. Durante todo o tempo que eu trabalho aqui, eu nunca estive cara a cara com um acontecimento que não pudesse ser explicado ou compreendido, até uma certa noite. Foi durante uma partida da seleção brasileira na Copa de 2002. Eu não me lembro bem qual foi o jogo, só sei que a partida seria transmitida de madrugada, tipo 2 da manhã. Praticamente todo mundo escalado naquele plantão havia faltado. Da ala onde eu trabalhava, apenas o meu setor estava funcionando. Apenas um legista e eu estávamos trabalhando. Ele reclamando o tempo todo por ter senso de responsabilidade e por isso estava perdendo a partida, e eu, por não ligar para futebol, estava nem aí.
apenas fazendo o meu trabalho. Foi quando ele ligou um pequeno rádio e o sintonizou na partida. Ficamos então trabalhando e prestando atenção na partida, até que uma sequência de sons chamou a nossa atenção. Eram várias batidas, como se alguém estivesse batendo em uma madeira. Eram batidas cadenciadas e sequenciadas, e logo deu para perceber que não eram sons involuntários. Alguém ou alguma coisa estava produzindo aquelas batidas. Eu me lembrei imediatamente de uma história bastante conhecida. No meio de um necrotério que havia recebido um corpo com um rato dentro do saco, que quando foi posto dentro da gaveta refrigerada, o mesmo ficou desesperado tentando fugir e ficou se batendo contra a porta do freezer, o que causou pânico entre as pessoas que trabalhavam no local. Logo imaginei que pudesse ser algo parecido acontecendo ali. E poderia até ser, se o barulho não estivesse vindo do lado de fora da sala onde nós estávamos. E se o som também não estivesse aumentando gradativamente a sua intensidade. O médico parou o que estava fazendo e me perguntou o que estava acontecendo. Eu desliguei o rádio e respondi que eu sabia tanto quanto ele, e nós ficamos em silêncio por um bom tempo aguardando para ver o que acontecia até que os barulhos cessaram. Onde estávamos estava completamente vazio. Nem o porteiro havia ido trabalhar naquela noite. A portaria estava trancada e a chave estava pendurada perto do balcão da recepção. Então não tinha como ninguém entrar ali. E antes que retomássemos o nosso trabalho, do nada começamos a ouvir um som de alguma coisa sendo arrastado. Tudo estava acontecendo do lado de fora da sala onde estávamos. O corredor que dava acesso a várias outras salas da autópsia, todas as portas estavam trancadas. Então saímos da nossa sala e fomos observar o corredor, que, claro, estava também totalmente vazio. Notamos que o barulho continuava e que, na verdade, ele vinha de uma sala que estava desativada há cerca de 2 meses e que apenas servia para armazenar os corpos já liberados para o sepultamento. Essa sala era conhecida como Sala dos Indigentes. Então decidimos caminhar até lá para ver o que estava acontecendo. E ao abrirmos a porta, instantaneamente as luzes se apagaram. Em seguida, as luzes de emergência do corredor acenderam automaticamente, indicando se tratar de uma queda de energia que talvez tivesse atingido todo o lugar. Ligamos as lanternas dos nossos celulares e apontamos para as gavetas, quando notamos que uma das gavetas estava aberta. Nós nos aproximamos e vimos que um cadáver estava lá dentro. Eu empurrei novamente a gaveta para dentro e acionei a trava, e foi nesse momento que a energia voltou. Esse aí até que tentou fugir daí, mas não é uma tarefa fácil, o médico disse antes de dar uma risadinha nervosa. Eu não estava achando graça nenhuma. Eu era bastante tenso. Depois que eu comecei nesse trabalho, essa foi a coisa mais estranha que eu já presenciei, até o que viria a acontecer logo em seguida. Já estávamos saindo da sala quando voltamos a ouvir aquelas batidas. Nós estávamos perto o suficiente para ver que as batidas vinham daquela gaveta. As batidas eram bem fortes, como se alguém estivesse ali dentro e tivesse desesperado para sair. Eu fiquei paralisado, congelado com o terror. O médico foi andando até a gaveta, mas antes que ele pudesse alcançar de dentro dela, veio do nada um urro gutural muito agudo. Era um gemido que parecia estar vindo das profundezas do inferno. O som era aterrorizante. Durou cerca de 10 segundos, mas que pareciam estar soando há muito mais tempo. Era um murro de agonia, de desespero. Era como um som de uma alma sendo torturada, como se estivesse sendo marcado a ferro e fogo. E foi um som mais macabro
que eu já pude ouvir na minha vida. Eu tenho certeza que se eu vivesse 1000 anos, eu jamais iria esquecer daquele som. Saímos dali imediatamente e fomos para a portaria sem saber o que fazer e sem saber para quem pedir ajuda. Aquele corpo já havia sido autopsiado, então não poderia ser alguém ainda vivo que estava pedindo ajuda. Não havia nenhuma explicação racional para aquele som tão macabro. Então desistimos de tentar entender e apenas saímos dali e fomos embora rapidamente. No dia seguinte, eu voltei lá e fiz uma consulta nos bancos de dados a respeito daquele corpo. Ele estava identificado e, pesquisando o nome dele, eu cheguei até uma publicação do jornal que contou o que havia acontecido com aquele homem. Ele havia sido morto por linchamento após os vizinhos descobrirem que ele havia se aproveitado de uma menina de apenas 6 anos. A pobrezinha não resistiu e acabou falecendo no dia seguinte. A notícia contava que ele havia matado ainda a mãe da criança a facadas, e os gritos de dentro da casa acabou chamando a atenção dos vizinhos, que quando conseguiram entrar, deram de cara com aquela cena dantesca, e ali mesmo espancaram o homem até a morte. Estava explicada a razão da família não ter ido reconhecer o corpo daquele sujeito, o que é compreensível, que um crime tão horrível, uma verdadeira tragédia, faça com que o assassino seja repudiado por todos, até pela sua própria família. Conversando com o médico que havia presenciado o fenômeno comigo, ele me disse que provavelmente aqueles sons eram o espírito dele pedindo socorro ao se deparar com o que estava o esperando do outro lado. Antes de ser sepultado, ele ainda permaneceu por mais um tempo na gaveta, aguardando o prazo que o protocolo exige. Ninguém foi reconhecer o corpo dele. Ele foi enterrado em uma cova rasa, como indigente, apenas com a presença dos funcionários do cemitério. Não preciso nem dizer que eu não passei nem perto daquele setor do necrotério. Eu voltei ao meu dia a dia de trabalho normalmente, tentando esquecer o estranho fenômeno que eu havia presenciado. E de vez em quando eu lembro daquele som macabro que por muito tempo eu tive dificuldades para dormir. Eu tento me convencer de que deve existir alguma explicação lógica para o que aconteceu, mas lá no fundo do meu coração eu sei que aquilo não pode ser explicado. E sabendo do que aconteceu, eu espero que a versão que o médico deu seja real e que ele tenha uma eternidade de dor e sofrimento e que o espírito dele nunca mais encontre a paz. Boa noite. O meu nome é Charles Cerqueira. Sou caminhoneiro e posso falar que moro nas estradas. A minha casa fica localizada no bairro do Andaraí, na cidade do Rio de Janeiro. Mas como todo caminhoneiro autônomo, eu fico uma boa parte do meu tempo viajando por esse país afora. Eu tenho dia e hora de sair de casa, mas nem sempre eu sei qual é o dia que eu irei voltar. Nas estradas existem coisas e criaturas que muita gente duvida, e posso garantir que não são apenas anjos nos livrando do mal. São seres demoníacos que estão à procura de vítimas para poder provocar acidentes e ceifar vidas inocentes de pessoas que cortam as estradas durante suas viagens. Eu tive uma experiência própria em uma certa viagem de férias. Eu me deparei com uma situação que quase ceifou a minha vida. E o pior, a minha esposa Lívia e o meu filho Otávio estavam viajando comigo. Era dezembro de 2008. Eu fechei o frete de um carregamento de cimento aqui do Rio de Janeiro para a cidade de Montes Claros, em Minas Gerais, e de lá eu e a minha família partiríamos direto para Aracaju, no Sergipe. Nós ficaríamos uma semana descansando e curtindo
umas merecidas férias na cidade, pois no dia 28, por volta das 5 horas da tarde, começamos a nossa viagem em direção a Montes Claros, em Minas Gerais. Viajei durante toda a noite e na madrugada, por volta das 4 horas da manhã, eu cheguei na cidade, parei o caminhão em um posto de combustível e aproveitei para dormir e descansar um pouco até umas 8 horas da manhã, pois a viagem até Aracaju seria bem longa. Então eu dormi e acabei tendo um pesadelo. Sonhei que eu estava viajando atrás de um carro sedã preto e do nada um animal negro soltou sobre o meu carro e o mesmo capotou, que em seguida desceu em uma ribanceira. Eu acordei todo suado, com um coração acelerado. A minha esposa acordou assustada, que em seguida me perguntou o que havia acontecido, pois segundo ela, eu dei um grito bem alto, que acabou acordando não só ela, pois o nosso filho também. Eu falei para ela que eu tive um pesadelo terrível, mas que estava tudo bem. Em seguida, voltamos a dormir. Na verdade, ela e o meu filho dormiram rapidamente, enquanto eu demorei ainda um pouco para pegar no sono novamente, pois o sonho tinha sido bem real. E por volta das 8 horas da manhã, eu acordei e chamei a minha esposa e o meu filho e fomos tomar café da manhã. Depois do café, me dirigi até o depósito, aonde seria feita a entrega do cimento. Só que nesse dia tinha alguns caminhões na fila e por isso acabou demorando bastante para descarregar o cimento. E quando foi meio-dia, aí sim, o pessoal finalmente terminou de descarregar o cimento do meu caminhão. A partir daquele momento, eu me considerava de férias e viajamos em direção à Vitória da Conquista, na Bahia, pois eu deixaria o semi-reboque no estacionamento do pátio de um posto de combustível que pertence a um velho amigo e seguiria apenas com um cavalo. E nesse dia, o trânsito estava bem intenso. Eu viajava bem devagar, pois eu estava levando a carga mais preciosa que existe, a minha família. A noite chegou e, graças a Deus, até aquele momento, a viagem corria normalmente. A minha esposa e meu filho dormiam tranquilamente e eu estava apenas escutando uma música no rádio. Quando foi por volta das 8 horas, eu estava a cerca de 15 quilômetros de distância de uma cidade chamada Cândido Sales, que fica no estado da Bahia. Mas depois de passar por uma curva, eu vi que mais à frente na estrada havia uma mulher parada com uma criança no colo. Eu nem cogitei em parar, pois eu imaginei que poderia ser um assalto. Como a minha esposa e o meu filho estavam dormindo naquele momento, eles acabaram não vendo nada. Mas depois de viajar por mais de 2 quilômetros, eu vi novamente a mesma cena, uma mulher com uma criança no colo. O meu coração acelerou demais, pois eu imaginei que o cansaço já poderia estar me fazendo ver coisas. Parei a 500 metros à frente, acordei a minha esposa e falei o que eu havia visto na estrada. Ela me acalmou e falou que poderia ser o cansaço. Ela me pediu para eu parar no primeiro posto que a gente encontrar, para eu descansar um pouco e aí sim a gente seguir viagem novamente. Eu concordei e continuei viajando, porém a minha esposa dessa vez ficou acordada comigo. Estávamos conversando, quando de repente ela disse: "Meu Deus do céu, o que é aquilo, Jesus?" Eu freiei o caminhão bruscamente e em nossa frente, a cerca de 100 metros, estava a mesma mulher segurando a criança no colo. Eu não sabia o que fazer, porém eu decidi seguir em frente bem devagar. Mas quando passei pela mulher, eu não sei explicar, mas eu tive a nítida impressão de ouvir
o choro da criança e uma voz que me falou: socorro, eu preciso de ajuda. A culpa não foi minha, foi o cachorro que soltou na frente. Pelo jeito ela estava ferida, pois em seu rosto haviam alguns hematomas e escoriações. Mas como ela pôde aparecer na minha frente? Isso era impossível. E mesmo sem ter convicção e sem saber o que fazer, pois eu já havia passado do posto da Patrulha Federal. Então eu decidi seguir a minha viagem, mas com o intuito de avisar alguma autoridade assim que eu pudesse. Poucos minutos depois, eu cheguei na cidade. Parei em um posto de combustível e desci do caminhão para respirar e me acalmar um pouco. Por sorte, havia uma viatura da polícia militar que estava fazendo uma ronda. A mesma passou por perto de mim. Eu chamei os policiais e relatei que havia uma mulher com uma criança no colo, na beira da estrada. Eu só não havia parado, temendo ser um assalto. É lógico, eu omiti sobre o fato da mulher ter aparecido por 3 vezes, sempre à minha frente. Então eles avisaram o pessoal da Polícia Rodoviária Federal e também seguiram na direção do lugar em que eu havia avistado a tal mulher. Eu aproveitei para descansar um pouco e depois de uma meia hora eu pude seguir viagem até Vitória da Conquista. Chegando lá, eu fui para a pousada do posto do meu amigo e tive uma noite de sono sem preocupação. Já na manhã seguinte, tanto eu quanto a minha esposa e o meu filho havíamos acordado bem cedo para tomarmos um café da manhã no restaurante. Durante o café, eu fiquei sabendo da notícia que um Corolla preto com uma placa de Belo Horizonte havia capotado com 4 passageiros a bordo, sendo eles uma mulher e um bebê que não sobreviveram, e um homem e uma garotinha com cerca de 5 anos de idade que ficaram gravemente feridos. E os mesmos foram transferidos para o Hospital Geral de Vitória da Conquista. Ao saber da notícia, rapidamente eu peguei o notebook da minha esposa e quando eu vi uma matéria local que falava sobre tal acidente, quase eu tive uma crise de pressão. Eu pensei que eu fosse desmaiar de nervoso, pois pela foto da reportagem, a mulher era a mesma que eu havia visto na estrada. O carro era um Corolla preto e o acidente tinha acontecido na madrugada anterior. Nesse caso, o socorro demorou horas para acontecer e foi um milagre as outras 2 pessoas sobreviverem. Fiquei bastante triste e confuso, mas segui com a minha programação. E no outro dia pela manhã, cheguei na bela e aconchegante cidade de Aracaju. E posso afirmar que é uma linda cidade e apesar dos percalços, eu consegui me distrair e curtir a minha semana de férias ao lado da minha esposa e filho. No dia 6 de janeiro, depois do pôr do sol, nós pegamos a estrada de volta no sentido da Vitória da Conquista, pois eu pegaria o semi-reboque e voltaria para casa aqui no Rio de Janeiro. Viajamos durante toda a noite, sem interrupção, e no outro dia, por volta das 12 horas, chegamos em Conquista. Nesse dia, por coincidência, era aniversário do meu amigo, o dono do posto. Ele estava fazendo um churrasco para comemorar e me convidou para participar. Ficamos no churrasco até as 7 horas da noite. Eu agradeci por toda a gentileza e peguei a BR novamente. Depois de mais ou menos 1h30, eu estava passando bem próximo do local que eu havia visto aquela moça pela primeira vez. Nesse momento me deu um arrepio, uma sensação bem ruim, que eu fico até sem saber explicar, mas eu garanto que eu vi uma voz dizendo: cuidado. A minha esposa já estava cochilando. Assim eu tive a certeza que não foi ela que havia falado comigo. Não demorou muito, poucos quilômetros mais à frente,
Eu vi o que parecia ser uma mulher na beira da estrada e com uma espécie de cachorro gigante, preso por uma corrente. Eu tive a certeza que aquilo não era desse mundo. Eu mantive a velocidade normal. Eu olhei para o lado e percebi que a minha esposa ainda dormia, e por isso eu fiquei em silêncio. Mas ao passar pela mulher, ela deu um grito horrível que acordou a minha esposa e o meu filho Otávio. Em seguida, ela soltou o cão que perseguiu o caminhão e parecia se jogar contra o cavalo. Aquele animal tinha uma velocidade enorme e uma força sobrenatural. A cada investida que o animal fazia, parecia que o cavalo balançava, e quando estava próximo da curva, foi então que eu me lembrei do meu sonho, no qual um animal se jogava contra um sedã e o mesmo descia pela ribanceira. Então eu tive uma atitude desesperadora. Eu simplesmente parei o caminhão no acostamento. A Lívia gritou perguntando se eu estava ficando maluco, pois aquela fera nos mataria. Eu fiquei em silêncio e com os olhos fechados, apenas orando ao Senhor. E quando eu abri os meus olhos, tanto a criatura quanto a mulher haviam desaparecido. Depois de alguns minutos eu segui a viagem até um posto que fica na divisa entre Minas e Bahia. E só continuei a viagem com a claridade do dia, mas o restante da viagem foi bem tranquilo. Eu não sou especialista em assuntos sobrenaturais, mas acredito que eram 2 demônios com o intuito de capotar o meu caminhão. Eu cheguei à conclusão é que muitos acidentes que acontecem nas estradas são causados por entidades demoníacas que induzem os motoristas ao erro. E uma coisa eu tenho certeza, a minha fé em Deus é inabalável. Eu acredito que Ele que me deu o livramento, o que impediu que aquela fera destruísse a minha família. Mas algumas perguntas ficaram sem respostas. A primeira, por que eu sonhei com um acidente? Provavelmente na hora em que aconteceu. A segunda, por que a mulher depois de morta me pediu ajuda? E a terceira e mais intrigante, por que as entidades tentaram contra a nossa vida, depois de uma semana? Graças a Deus, eu e a minha família chegamos em casa ilesos. Porém, depois desse episódio, às vezes eu tenho pesadelos com alguns acidentes nas estradas. Eu já cheguei a ver algumas pessoas vagando por algumas estradas em lugares ermos, longe de tudo. Eu acredito que elas não são mais desse mundo. Boa noite, eu me chamo Roberto, tenho 32 anos de idade e moro em Carlos Gomes, aqui no Rio Grande do Sul. O que eu vou contar neste relato é assustador e eu espero que nenhum de vocês passe por isso. Eu estava saindo de Carlos Gomes, minha cidade, e indo para a Lagoa dos Três Cantos, aqui no Rio Grande do Sul. Ambas as cidades são pequenas e têm menos de 50 mil habitantes. Eu havia recebido uma proposta de emprego. Era o cargo de empilhador de caixas em uma pequena fábrica em Lagoa dos Três Cantos. Na hora, eu fiquei muito eufórico, pois eu já me encontrava desempregado há cerca de um mês e não conseguia arrumar nenhum tipo de trabalho, nem mesmo para limpar casa. Peguei a chave do meu carro para poder dirigir até essa tal fábrica, pois eu realmente estava muito alegre com a possibilidade de finalmente conseguir um emprego. E só quem já passou fome ou ficou desempregado sabe o quão é sofredor isso. O meu carro é um Fiat Uno 2007. Ele é um companheiro de estrada, mesmo sendo antigo. Ele já me ajudou muito durante todo esse tempo e dificilmente eu irei me desfazer dele. Eu peguei a chave do carro, liguei e dei a partida. O tempo naquele dia estava bem tranquilo e isso me deixava bem confortável, pois eu poderia dirigir tranquilamente sem ter o receio de acidente ou assalto na estrada. No meio do percurso, eu parei em um posto de gasolina para abastecer.
Eu havia gastado praticamente todo o meu dinheiro, só com a gasolina. Sobrou apenas R$ 10, no qual eu comprei um pão e um suco, para eu ir bebendo e comendo até chegar no meu destino. Andei por muitas horas na estrada. Parecia que quanto mais eu andava, mais a estrada ia ficando longa. Eu andei por uma avenida bem larga que parecia uma BR, que em seguida cheguei a um ponto do caminho que a estrada ficou de terra batida, no qual ela passava por uma floresta. Para falar a verdade, eu não fiquei espantado, porém, eu tive receio do carro dar algum problema no meio do caminho. A noite foi chegando, o sol estava quase sumindo no horizonte, o céu estava de laranja indo para um vermelho, eu já podia ouvir até o som dos insetos cantando no meio da floresta. Então, ficou totalmente de noite. Eu estava sozinho naquela estrada de terra, no meio da floresta. Enquanto eu dirigia, eu olhava para o retrovisor do carro, para ver se vinha algum carro atrás de mim, para eu não ficar sozinho ali naquela estrada. Para minha felicidade, eu vi um farol se aproximando, por trás de mim. Era uma picape Hilux. Como a estrada naquele ponto onde eu estava só cabia um único veículo, a picape ficou atrás de mim por uns 20 minutos. Então eu comecei a sentir um cheiro de queimado vindo do meu carro. Parecia que o motor estava superaquecido. Fui obrigado a parar o carro para ver o que era. A picape que estava atrás de mim parou também, e o homem que dirigia o mesmo saiu da picape e veio até mim para me ajudar. Eu abri o capô do meu carro e vi que o motor do Uno estava superaquecido e a água do resfriamento havia acabado. Eu entrei em desespero na hora, pois não havia nenhum riacho ali por perto. Então, o homem da picape veio até mim e me perguntou qual era o meu problema. É que o motor do meu carro superaqueceu e eu tô sem água para reabastecer o tanque de resfriamento do motor. Respondi ao homem. Então, ele me disse, não tem problema, eu tenho uma garrafa de água aqui. Comprei já faz 1 hora mais ou menos. E deve estar gelada, será que ela serve? Disse o moço indo pegar a garrafa. Respondi que sim, que a garrafa de água serviria muito. Então o homem veio até mim com a garrafa de água e abasteceu o tanque de resfriamento. Obrigado, moço. Se tu não tivesse aqui, com certeza eu iria passar a noite aqui na estrada. Eu disse ao homem. Não tem problema algum. Agora é só você esperar o motor esfriar, falou o homem. Passaram-se alguns minutos. Então, o motor do meu carro esfriou. Liguei o mesmo e dei a partida. Agradeci ao homem da caminhonete, assim me despedindo do mesmo. Com pouco tempo de volta ao percurso, a Hilux que estava atrás de mim encontrou um espaço entre a estrada de terra e as árvores, assim arrancando com tudo, passando bem pela minha frente. Eu podia ver aquela picape se distanciando. E novamente eu havia ficado sozinho ali naquela estrada. E com pouco tempo depois de resolvido o problema, o mesmo retornou. O meu motor superaqueceu, mas para minha sorte eu estava perto de uma ponte que corria um pequeno igarapé passando por debaixo. Saí do meu carro e peguei uma vasilha de plástico que tinha no porta-malas e desci da ponte até o riacho. Enchi a vasilha e voltei para o carro, abri o capô e reabasteci o tanque de resfriamento, pois a água havia acabado. Porém, eu comecei a ouvir algo se arrastejando entre as folhagens da floresta. De cima da ponte eu olhei para baixo e para os lados. Eu não conseguia descobrir de qual direção vinha o som. Então, eu ouvi aquele som se aproximando na ponte. Parecia ser algo grande vindo na minha direção. Com medo do que poderia ser, eu entrei dentro do meu carro
e desliguei o carro, pois eu precisava esperar o motor esfriar. Então, eu ouvi aquilo chegar bem perto da ponte e parar. Aquilo estava se arrastejando no chão, porém não emitia nenhum som de rosnado ou algo parecido. Eu pensei até que pudesse ser algum animal pequeno que talvez estivesse ferido e por isso não estava emitindo som. Então eu resolvi sair do carro silenciosamente e fui até o corrimão da ponte sem fazer nenhum barulho. Chegando lá, eu olhei para baixo. Foi então que eu vi o que estava se arrastejando era uma criatura macabra. Era como se aquilo tivesse saído de algum filme de terror. O que eu vi faria qualquer um gritar de medo e que na mesma hora sairia correndo do local. Porém, comigo não foi assim. No momento em que eu vi aquela criatura, o meu corpo congelou. Eu não conseguia me mexer de tanto medo enquanto eu estava ali parado. Eu não falei nada. Eu apenas olhava aquela criatura. Ela era como uma grande minhoca, porém a sua pele era toda em carne viva. Parecia até que havia sido queimado por alguma água fervente. A sua cabeça era uma coisa horrível. Aquela coisa tinha uma boca com os seus dentes à mostra, que ia de uma orelha à outra. Aquela aberração tinha 2 braços que tinha a função de arrastar o resto do seu corpo. Aquilo era fantasmagórico, pois no lugar dos olhos eram 2 buracos negros e vazios. Eu descongelei após eu ouvir outros 2 sons de algo se arrastando, vindo da mesma direção por onde veio aquilo. Eu corri para o carro e liguei ele, mesmo o motor ainda estando quente. Eu não estava nem aí, pois talvez aquela poderia ser a minha última noite. Liguei e dei a partida no carro. Eu olhei para o retrovisor e lá estavam mais 2 criaturas saindo do meio do mato e ficando parado perto do igarapé. Uma delas subiu a ponte e olhou para mim de longe. Eu pude ver a cara daquilo de frente. Eu quase desmaiei de tanto medo e nojo. Era como se o rosto daquilo estivesse derretido, pois daquela criatura saía um muco nojento que caía no chão. Era igual o muco que sai do caramujo. Eu acelerei o mais rápido possível, até chegar novamente na estrada asfaltada, que com pouco tempo eu já me encontrava na Lagoa dos 3 Pontos. Eu acabei parando em um hotel, no começo da cidade, e passando a noite ali no local. Ainda muito assustado e aterrorizado com o que eu havia visto, no quarto onde eu passei a noite eu não consegui dormir. Eu ficava toda hora na janela, olhando para ver a estrada. Passaram-se as horas e já era de manhã. Eu fui até a fábrica onde tinha minha vaga de emprego e após eu ser contratado, eu acabei contando tudo para o gerente o que havia acontecido comigo. O gerente, após ouvir, disse que também já ouviu algo se rastejar enquanto ele passava por aquela ponte. Porém, ele não sabia o que era, até eu contar tudo para ele. Decidi então me mudar de vez para a Lagoa dos 3 Pontos, para nunca mais passar por aquela ponte novamente. Eu não passo por lá até os dias de hoje. Sei lá o que era aquilo, não parecia ser desse mundo. Era totalmente diferente de um animal. Aquilo era macabro e fantasmagórico, sendo o suficiente para deixar alguém louco se não tiver preparo psicológico. Até hoje eu tenho medo e trauma disso, principalmente que não faz nem um ano do ocorrido. E se alguém me perguntar o que poderia ser aquilo, a minha resposta é simples: eu não sei e nem faço questão de procurar saber.